O marido foi morto, doaram aluguel, doaram mantimento, depois descobriram que a mulher tinha mandado matar o marido. Que coisa absurda, senhor. E ela fez uma campanha, chorou, depois descobriram que ela pegava a doação e mandava para a cadeia para o cara que ajudou a matar o marido, o amante dela. E o caso da atriz pornô, nós conseguimos a entrevista que ela deu, agradecendo ao juiz, depois de ter sido pega com mais de 20 pinos de cocaína, traficando drogas, o juiz mandou ela para a rua. O Ministério Público pediu a prisão preventiva, nem o Ministério Público e nem o delegado entenderam essa ação do juiz, que colocou a mulher na rua e ela está soltinha. Nós conseguimos uma entrevista hoje, na tela. A atriz Larissa de Oliveira, conhecida no mundo pornográfico como Rafazak, aparece neste vídeo na delegacia em Santos, litoral paulista, confessando ser traficante de cocaína. Qual rua que você estava, Larissa? Na rua São Cristóvão. Qual bairro lá? Jardim Iguaçu. O que você fazia lá, Larissa? Eu estava no ponto de tráfico. Você estava comercializando drogas lá ou foi comprar? Eu estava comercializando. Depois que foi solta, em entrevista ao jornalista Eduardo Veloso, do jornal Tribuna de Santos, ela aparece bem mais arrumada e negando o crime. É que eu tinha ido lá para comprar, eu estava com medo de prejudicar isso na minha carreira, entendeu? Realmente eu tinha ido comprar, entendeu? Eu estava usando. Rafazak diz que assumiu ser dona da cocaína para acobertar traficantes. Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Senado aprova a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e as ruas são tomadas por comemorações. Calor, chuva e o frio antecipado já prejudicaram o cultivo de vários produtos no país. Então isso é bastante prejudicial. Isso tende a favorecer o aparecimento tanto de doenças quanto de pragas também. Cooperativa de Recicladores de Uberlândia quer participar do processo da coleta de lixo. Era um ganho melhor para nós, que nós sabemos como fazer a coleta na rua. No esporte, atleta da natação de Uberlândia de olho nas Olimpíadas de Tóquio. Eu não consigo me ver fora da natação, mesmo que eu estude, mesmo que eu comece a trabalhar ou não um dia, mas a natação sempre vai estar comigo e não pretendo parar tão cedo assim. O Band Cidade de hoje começa agora. Uma ótima noite para você. O plenário do Senado Federal aprovou a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Logo depois da votação, o assunto tomou conta das ruas. E você, o que achou do resultado? Hoje, pelas ruas da capital, não se falava em outra coisa. O Brasil estava esperando essa resposta, né? Eu achei excelente, porque a partir desse momento que está acontecendo isso, a gente está observando que o brasileiro não ficou inerte, ele está começando a praticar seus direitos de cidadão. Foram 55 votos a favor e 22 contra. Os 3 senadores mineiros, Aécio Neves, do PSDB, Antônio Anastasia, também do PSDB, e Zezé Perrella, do PDT, votaram a favor da abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, do PT. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, não votou. Ele só votaria em caso de empate. Com a decisão, a presidente Dilma Rousseff fica afastada do mandato por até 180 dias até o julgamento final pelo Senado. O vice, Michel Temer, assume como presidente em exercício. Durante a noite, algumas pessoas a favor e contra o impeachment da presidente ficaram reunidas na Praça da Liberdade e na Savassi. A votação só terminou hoje e o resultado foi às 6h34 da manhã. Cida de Jesus, presidente do Diretório Estadual do PT, considera a decisão um retrocesso. Para mim significa um golpe, retrocesso, mas nós vamos lutar. Para o deputado estadual João Leite, do PSDB, esse é um momento em que o parlamento se reuniu para analisar as contas do governo. A presidente Dilma Rousseff, ela não cumpriu as determinações dos marcos legais da gestão pública.
Este cientista político explica que é preciso analisar os dois lados da situação. É um processo que culmina a partir de vários erros do governo eleito em 2014. A presidente vai manter, no período em que estiver afastada, o direito à residência oficial do Palácio da Alvorada, segurança pessoal, assistência à saúde, remuneração, transporte aéreo e terrestre e equipe a serviço do gabinete pessoal da presidência. Agora, o Senado passará a colher provas, realizar perícias, ouvir testemunhas de acusação e defesa para instruir o processo e embasar a decisão final. O impedimento definitivo da presidente depende do voto favorável de 2/3 dos 81 senadores em julgamento, que ainda não tem data para ocorrer. E aqui na região também foram realizados protestos contra e a favor ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. Ô Monique, aí em Uberaba o ato aconteceu em que momento do dia? Boa noite. Boa noite, Tonei. Foi bem no final da tarde. O movimento Acorda Uberaba fez uma carreata para marcar o afastamento da presidente Dilma Rousseff. As pessoas estavam com bandeiras, no corpo as cores verde e amarelo. Era hora de comemorar o afastamento da presidente Dilma Rousseff, que é a segunda chefe de Estado a enfrentar um processo de impeachment. A gente sempre pensou em fazer qualquer coisa no dia que a gente conseguisse tirar esse pessoal do poder. E ontem tudo indicava que sairia, mas que seria de madrugada, ou seja, não daria para fazer na hora. E aí nós bolamos em fazer hoje, pelo menos para a gente extravasar um pouco. Fogos para chamar a atenção e um buzinaço. Ações que, para os uberabenses que participaram desse encontro, servem como um sinal de novos tempos na política brasileira. Nós sabemos que nós vamos ter tempos duros, porque não se conserta tudo que foi atrapalhado sem ter que tomar medidas drásticas. Esta é a terceira manifestação feita pelo movimento Acorda Uberaba. A primeira aconteceu no dia 13 de março. Mais de um ano e meio que nós estamos nessa luta e é importante a gente mostrar para a população essa vitória que nós tivemos, certo? E o descontentamento que nós tivemos agora transformou em vitória. O ponto de encontro dos manifestantes foi o Uberabão. Daqui eles seguem em carreata pelas principais ruas e avenidas da cidade até chegar ao piscinão que fica no Parque do Mirante. A gente quis pegar as avenidas que a gente atrapalha menos o trânsito, para a gente não ficar pegando rua menor. A manifestação foi pacífica e, sem dúvida, o país vive um momento histórico de engajamento popular nas questões políticas. Daqui a pouco eu volto com uma dica cultural para o seu fim de semana. E, Tonei, é com você. Ok, Monique, obrigado e até daqui a pouco. Agora, o que mais impressiona nessa questão é a presidente Dilma Rousseff afastada, ganhando R$30 mil por mês, enquanto 8 milhões de brasileiros estão desempregados. A coleta seletiva em Uberlândia é feita por uma empresa terceirizada. Só que a cooperativa de recicladores da cidade tenta conseguir, junto à prefeitura, a autorização para participar do processo de coleta. Metal, papel, vidro e plástico. Na casa da dona Antônia, lixo reciclável fica separado, aguardando, porque tem hora certa para ir para a calçada. A coleta seletiva passa por aqui dia de quinta-feira. Daqui a pouco nós vamos embora, vai ficar vocês, os filhos de vocês, os meus netos. Então a gente tem que ajudar o planeta. Uma empresa contratada pela prefeitura é quem faz o serviço de passar nas ruas recolhendo esse tipo de lixo. Depois levam para a cooperativa de recicladores. O grande problema enfrentado pela cooperativa é que quando o lixo coletado pela empresa contratada pela prefeitura chega por aqui, está tudo misturado. Daí precisam ter esse trabalhão todo de separar tudo aquilo que é reciclável do que não é. E o resultado disso tudo está aqui de fora, olha só. Mais de 20% desse lixo precisa ser separado para que a empresa pegue novamente e leve para o aterro sanitário, porque não será aproveitado. Deixando nós fazer os outros 44% que existe na cidade e tem plano para isso, era um ganho melhor para nós, que nós sabemos como fazer a coleta na rua. Apenas 28 bairros em Uberlândia têm esse serviço de coleta seletiva. Isso representa 44% da cidade. A cooperativa quer pelo menos assumir os demais bairros que ainda não são atendidos.
O lixo tem que ter o setor certo dele, que é para aterro sanitário, não para trazer para cá, para a cooperativa, para nós ficar manipulando. Essa geógrafa acredita que a cidade precisa urgentemente garantir que todos os bairros possuam um serviço de coleta seletiva. É muito importante porque o aterro sanitário, onde vão todos os resíduos da cidade, ele tem vida útil. E se nós, como cidadãos, não cooperarmos com a coleta seletiva, é um volume muito grande que vai para o aterro. E desse jeito, a especialista garante os benefícios viriam para ela, para o Marcos e toda a cooperativa, para a dona Antônia, para a cidade inteira. E o que dirá o seu João, que trabalha de sol a sol, de maneira independente, nada de empresa, nada de cooperativa, mas depende desse lixo para sobreviver. O pessoal está separando direitinho? Não, separa quase tudo não. Ah, é? É. O senhor tira o seu sustento dessa coleta? É. Dois homens foram presos em Uberaba após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma fazenda ecológica. Um empresário de 60 anos e um caseiro de 43 foram presos. Eles eram suspeitos do desaparecimento e maus tratos a cachorros de caça. A dupla foi detida pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Eles pagaram fiança, cada um, no valor de R$ 1.760 e foram liberados. A polícia apreendeu ainda armas e munições. A polícia prendeu na tarde de hoje aqui em Uberlândia um advogado que tentou repassar droga para um detento no presídio Jaci de Assis. De acordo com informações dos policiais, um agente penitenciário flagrou o advogado passando 100 gramas de maconha para o presidiário. A droga estava dentro de uma sacola. O suspeito foi detido e encaminhado juntamente com a maconha apreendida para a delegacia. A produção da Band Triângulo entrou em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil de Uberlândia, que ainda não se pronunciou. Fomos informados que a OAB daqui já repassou o caso para o presidente nacional da Ordem e que um advogado já foi designado para tomar conta do caso. A seguir, clima quente, chuva e o frio antecipado prejudicaram o cultivo de vários produtos no país. Jornal Band Cidade. Oferecimento Cristal. O encontro da galera fica top. A festa tá top, mas pra ficar top mesmo, tá faltando alguma coisa, né? Top! Mas a música ao vivo podia ser mais top também, né? Top! Dá pra ser mais top. Top! Dá pra ser mais top. Tá maluco, rapaz? Vamos ler? O encontro da galera fica top com Cristal. Cristal, essa é top. Beba com moderação. Você sabia que por mais de 15 anos, cerca de 400 famílias viveram sem energia elétrica em Unai? Um novo tempo para Unai. Mas graças ao empenho da Prefeitura, essa triste realidade já ficou para trás. Foi instalada uma moderna rede elétrica que está levando não só energia, mas também dignidade, respeito e prosperidade aos moradores das Chácaras Rio Preto. Um investimento de R$2 milhões e os resultados já começam a aparecer. Em cada ação, em qualquer lugar, em cada praça, ruas e quintais, nossa cidade é a gente quem faz. Vem, vem com a gente, vamos construir. Chegou a hora de ser mais feliz. Nossa cidade é a gente quem faz. Prefeitura de Unai, uma nova cidade começa com você. Precisando contratar serviços de profissionais liberais ou autônomos? Querendo encontrar os melhores serviços com os melhores preços? Ubercity, agora em todo o Triângulo Mineiro, o mais completo portal de classificados de profissionais da internet. ubercity.com.br. Escute melhor. Escute mais com Clarivox aparelhos auditivos. Alta qualidade, os mais modernos aparelhos auditivos e atendimento exclusivo. Tudo para garantir a sua completa satisfação e as melhores soluções auditivas. Permita-se sentir como faz bem ouvir bem. Visite a Clarivox. Clarivox aparelhos auditivos. Avenida Cipriano Del Fávero, número 93.
você, escuta essa. Uberlândia vai tremer com as ofertas da Ortovel Seminovos. São mais de 200 veículos. A melhor avaliação do seu usado. Veículos único dono. Troca com troco. Entrada facilitada no cheque pré-on e até 10 vezes no cartão. Venha correndo aproveitar. Olha o Fire 1.0 Flex completo. Só R$1 de entrada e parcelas de 569. Fiesta Hatch 1.0 Flex 2011 com direção hidráulica, vidros e travas elétricos. Pequena entrada e parcelas de apenas 599. Mas é só na Ortovel Seminovos em Uberlândia. Agronegócio. Oferecimento Café Evoluto. Tomar café é tudo de bom. Agora tem as cotações de commodities agrícolas nesta sexta-feira. Em Minas Gerais, a soja em grão fechou o dia cotada a R$ 78,00 a saca de 60 quilos em Uberlândia e Uberaba. No Paraná, a beterraba terminou o dia valendo R$ 22,50 a caixa de 23 quilos em Curitiba e R$ 54,50 em Maringá. Em Goiás, o tomate terminou a cotação valendo R$ 4,75 o quilo em Jataí e R$ 2,27 em Rio Verde. E o clima quente, depois a chuva e o frio antecipado prejudicaram o cultivo de vários produtos no país. Para evitar as perdas, uma solução encontrada pelos agricultores foi a instalação de estufas. Os preços subiram porque o clima prejudicou muito as plantações no mês passado. Primeiro fez um calorão, depois teve muita chuva e, por fim, a temperatura despencou. Houve uma oscilação muito drástica de temperatura, então isso é bastante prejudicial, porque isso tende a favorecer o aparecimento tanto de doenças quanto de pragas também. Para evitar as perdas, a Claudete instalou 2 estufas para proteger parte da horta. No inverno, a estufa ela dá como se fosse praticamente verão, né? E a que é plantado na rua demora 30 dias a mais do que o prazo normal, né? Para colheita. Nos dias frios e chuvosos, normalmente as verduras e legumes estragam muito rápido. Por outro lado, quando vem o sol, elas se recuperam com facilidade. Na última semana, os dias foram ensolarados aqui no sul do país. E olha só essa plantação de alface, por exemplo, como está bonita. Isso é bom para o produtor e para o consumidor. Enquanto os preços não mudam, tem que escolher as opções mais baratas. Esta cozinheira garante que não precisa abrir mão da sopa, por exemplo. Só é preciso comprar ingredientes mais em conta, como o aipim e a moranga. Dá para fazer uma refeição à noite mais barata e com bastante substância e qualidade. E você gosta de teatro? Se a resposta foi sim, então fique atento. A Monique vai nos trazer uma dica importante lá de Uberaba. Monique. É isso mesmo, um grupo de teatro deixou a roça e veio para a cidade mostrar a cultura rural. A proposta é valorizar os costumes caipiras, tanto que os atores mantêm as raízes. Tem gente que fala de largar a roça e ir para a cidade trabalhar para esse povo agora. Para sobreviver, a gente precisa fazer um malabarismo danado. Às vezes estamos em situações boas, confortáveis e de uma hora para outra tudo muda. E tirar o que há de melhor desses momentos é essencial. Foi o que fez esse grupo de novos atores. Pela primeira vez, estão produzindo uma peça que surgiu quando Pedro e a família saíram da cidade e foram morar em uma comunidade de artesãos em Conceição das Alagoas. Esse contato com a natureza e troca de experiência com os moradores, os caipiras de fato, chamou a atenção. Surgiu alguns meses atrás, quando a gente percebeu que a realidade do nosso ambiente poderia ser materializada em forma de produto artístico. E o Pedro, que é autor da peça, conta que o enredo prestigia a inteligência e sabedoria desse povo do campo. Como nós éramos muito jovens e vivíamos na cidade, a mudança para a roça foi um conflito muito grande, né? Foi um choque cultural e tudo mais. De acordo com esse integrante, analisar trejeitos, fazer imitações, criar personagens é um costume que vem da infância. Isso é rotina lá em casa. Desde molequinho a gente juntava ali, fazia um enredozinho, sabe? E botava meu pai e minha mãe numa cadeira para assistir a gente, sabe?
E a ideia é valorizar essas pessoas que relutam em não fazer parte das estatísticas do êxodo rural. É ótimo para a gente, sim, no sentido de desinibição mesmo, de autoafirmação, de criticidade, sabe, autenticidade. O teatro traz tudo isso, né, de uma vez por todas. Eu acho que você não vai querer perder, né? O grupo se apresenta aqui no Teatro Experimental de Uberaba, Alteu, amanhã às 7 da noite e a entrada é gratuita. Então não percam para conferir o resultado de tanto ensaio. É só ir ao Teatro Experimental de Uberaba amanhã às 7 da noite e a entrada é franca. Tenham um bom fim de semana. Ok, Monique, obrigado pela sua participação e um bom fim de semana para você também. Atleta da natação de Uberlândia de olho nas Olimpíadas de Tóquio. É o que você vai ver logo depois do intervalo aqui no Band Cidade. A Prefeitura de Uberlândia informa as famílias com renda acima de R$ 1.600 que fará inscrição para o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 2, de 14 a 21 de maio, das 10 às 19 horas, inclusive sábado e domingo, na Secretaria de Habitação. Tem um Brasil que não para. AgroBrasília, encontro de produtores, expositores e pesquisadores com novas tecnologias e oportunidades para a agropecuária empresarial e familiar. AgroBrasília, de 10 a 14 de maio, o mundo do agronegócio no coração do Brasil. Vitrine do agronegócio brasileiro para o mundo. O Etios 2017 chegou na Futura, agora com novo painel e transmissão automática. Novo motor, potente e econômico. E para comemorar, o IPVA é grátis. É bom lembrar, o Etios é completo, é um Toyota. Ganhe R$ 1.500 na troca do seu Toyota usado por um Etios. Venha fazer um test drive e faça um ótimo negócio. Compre 4 pneus e ganhe alinhamento e balanceamento. Futura, concessionária Toyota em Uberlândia e Patos de Minas. Grandes ofertas CVC Voando Gol. Aproveite a baixa temporada e viaje por preços ainda mais baixos que no ano passado. Búzios 5 dias a partir de R$ 10,55. Bonito 5 dias a partir de R$ 10,72. Aracaju 5 dias a partir de R$ 10,82. Viaje na baixa temporada pagando mais barato que em 2015. CVC, sempre com você. No mês das mães do Supermercado Sinhá, você aproveita as melhores ofertas e ainda concorre a uma viagem com acompanhante para o Tauá Grande Hotel em Araxá. Basta pegar o cupom e completar a frase "Mês das Mães perfeito tem?" e torcer para a sua frase ser a escolhida. Venha para o Mês das Mães Sinhá, os melhores produtos para o seu Dia das Mães com as melhores ofertas e uma viagem imperdível esperam por você. Supermercado Sinhá. Supermercado Sinhá. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil e concorre a valiosos prêmios. No próximo sorteio, o Triângulo da Sorte tem uma super premiação. Olha só o que está te esperando. Essa linda picape Fiat Toro somente no quarto prêmio. Isso mesmo, essa Fiat Toro. Então aproveite e compre, que o próximo sorteio é nesse domingo. Confira os prêmios. No primeiro prêmio, 5 mil. No segundo, um Palio. No terceiro, outro Palio. E no quarto prêmio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro. Mais 10 prêmios de R$ 1.000. Quer ganhar? Compre já. Jornal Band Cidade. Oferecimento Cristal. O encontro da galera fica top. O Band Cidade está de volta e o assunto agora é o esporte. Rony Bentes já está comigo no estúdio. Rony, a gente começa hoje falando de natação. Boa noite. Boa noite, Donei. Boa noite a você ligado aqui no Band Cidade. Pois é, o esporte sempre foi assunto na família do nadador Gabriel. Ele acabou se tornando sênior na modalidade peito aos 20 anos. Agora, ele capricha nos treinos para as Olimpíadas de Tóquio. O atleta se interessou pela natação aos 12 anos, incentivado pela mãe, que é professora de educação física. Começou a competir pelo Praia Clube, porém, pelo alto rendimento, foi convidado a mudar-se para São Paulo em 2010. Daí eu fui competindo, pegando o índice de brasileiros, sendo medalhista de brasileiro, até que em 2010, num campeonato brasileiro de final de ano, eu consegui uma medalha de 3º lugar numa prova e um técnico de São Paulo, do Esporte Clube Pinheiros, me viu nadando e gostou do que eu estava fazendo. Aos 20 anos, Gabriel coleciona mais de 10 títulos. Depois de 5 anos fora de Uberlândia, ele retorna focado nas Olimpíadas de Tóquio.
Eu me preparei, esse ano teve a seletiva para Rio 2016, só que eu participei da seletiva, só que a expectativa mesmo é para Tóquio em 2020. Com treino de cerca de 4 horas por dia, Gabriel conquistou 2 medalhas de ouro na modalidade peito no primeiro Campeonato Sudeste de Natação Sênior, realizado em Belo Horizonte no último fim de semana. Para ele, nadar é preciso. Eu não consigo me ver fora da natação, mesmo que eu estude, mesmo que eu comece a trabalhar ou não um dia, mas a natação sempre vai estar comigo e não pretendo parar tão cedo assim. Tá aí então a promessa da natação aqui em Uberlândia, seu Ronei. Você que já foi um nadador, tem várias medalhas, e aí? Pensando em Tóquio, né? É verdade, está pensando alto, pensando grande. E pelo que disse na entrevista, deixou bem claro que gosta muito, é apaixonado pela natação. E o Praia Clube é tradicional na revelação de atletas, não só na natação, no vôlei e muito também no futsal. Vamos mudar de assunto? Vamos lá. Então vamos lá, vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Começa neste final de semana o Campeonato Brasileiro. Este ano, Minas Gerais terá 3 times na Série A. Será que eles estão preparados? América, campeão mineiro e com status de ter passado por cima dos grandes de Belo Horizonte, volta à elite do futebol nacional após 5 anos. Nomes como o do goleiro João Ricardo e do experiente Borges são pontos positivos para se manter na primeira divisão. Atlético, teoricamente o time mais pronto, pois mantém uma base há mais de 2 anos. É o único do estado que disputa a Libertadores 2016, busca seu 2º título do Brasileirão e para isso tem um elenco qualificado. Robinho, Lucas Prato, Vitor e Marcos Rocha são alguns que formam o Galo. Cruzeiro. Não faz muito tempo conquistou um bicampeonato brasileiro, mas vive um momento de reafirmação. Anunciou na última quarta-feira seu novo técnico, o português Paulo Bento. Das últimas conquistas do clube, Fábio, Bruno Rodrigo, o William e Dedé, embora em recuperação, são alguns remanescentes, cada um com seus requisitos. Seria no mínimo imprudente da minha parte apontar quem vai chegar na frente. Portanto, façam suas apostas. Mas aqui nós somos imprudentes, né, Ronei? Então vamos lá. Desses 3, quem tem chance de ser campeão? Olha, eu diria que o Atlético está no estágio mais avançado, né? Com o time pronto, tem um bom grupo de jogadores fazendo bela campanha no Campeonato Brasileiro. Então, a princípio, o Atlético entre os 3 seria o que estaria em melhores condições. Agora, o Cruzeiro apostando aí no técnico português, né? O Paulo Bento, hein? Uma novidade, uma aposta até arriscada, porque sem dúvida nenhuma ele vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro e o Cruzeiro precisa ter paciência, a mesma que não teve com o técnico David, né? Eu disse aqui no começo do ano que assim que os resultados negativos acontecessem, ele seria demitido e isso realmente aconteceu. Agora, o América entra credenciado por ter sido campeão mineiro, porém, isso aí não significa que o time vai fazer boa campanha no Brasileirão. Precisa se reforçar. Os campeonatos estaduais, no geral, não são parâmetros para o Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Então vamos dar uma olhada nos jogos do final de semana nessa primeira rodada do Brasileirão. Tá lá o Flamengo, que com certeza é um dos candidatos ao título. Flamengo e Sport, Palmeiras e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Santos, Coritiba e Cruzeiro, Botafogo e São Paulo. Vamos virar a página? Vamos lá, ó. Santa Cruz e Vitória, Corinthians e Grêmio, Figueirense e Ponte Preta, América e Fluminense, Internacional e Chapecoense. Olha, é o seguinte, o Campeonato Brasileiro ele é muito difícil, apesar de hoje o nível do futebol no Brasil estar muito baixo, mas a verdade é que no Campeonato Brasileiro, ao contrário do Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, até Campeonato Alemão, não são só 1, 2 ou 3 que têm condição, não. No mínimo 12 clubes brigam aí pela conquista do título. Então, realmente, é um campeonato equilibrado. Mesmo que seja de um nível baixo, equilibrado por baixo, é um campeonato realmente muito difícil. Quem mantiver a regularidade, porque é um campeonato longo, são 38 rodadas, quem mantiver a regularidade tem mais chance de ser campeão. Vamos falar então da segunda divisão do Mineiro, que tem decisão. Vamos lá, o Uberaba Esporte está muito próximo de voltar à primeira divisão do Campeonato Mineiro. Neste sábado, o Colorado enfrenta o Mamoré de Patos de Minas. O Uberaba é o terceiro colocado na tabela de classificação do hexagonal final do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Na última partida, enfrentou o América de Teófilo Otoni, segundo da tabela, e perdeu por 2-1.
E não há outro caminho a não ser corrigir os erros cometidos e continuar a busca pela liderança. A equipe se comportou bem, sabe, encontrou muita dificuldade com o piso, né, com o gramado, o calor muito forte, não vinha jogando 10 horas da manhã. Infelizmente tomamos um gol no final, mas isso não nos tirou a nossa confiança, né? A gente ainda tem a chance de buscar o acesso dentro de casa, diante do nosso torcedor. Isso nos traz uma confiança maior, sabendo que vai ser um adversário duríssimo, mas a gente está preparado. A diretoria disponibilizou 9.600 ingressos. A meia entrada custa R$15. Crianças até 12 anos pagam 10 e os visitantes 30. O grupo reage muito bem com esse apoio da torcida. A torcida do Uberaba Furacão sempre vem em peso, sempre nos apoia no CT, nas chegadas de viagem, aeroporto. Isso traz uma confiança maior, eles sentem melhor dentro de campo, é uma alegria diferente, né? Então, eles estão muito animados, a torcida recepcionou a gente nesse último jogo e vem conversando com a gente, até pelas redes sociais, então isso nos dá uma confiança maior de ver esse Uberabão lotado. E esse Uberaba está mesmo com um pezinho na primeira divisão? Olha, só depende dele, né? O Uberaba joga em casa com o apoio da sua torcida e se vencer o jogo, ele estará já garantido na primeira divisão. Então, realmente, a situação do Uberaba é um pouco mais cômoda que a do Mamoré. O Mamoré, além de jogar fora de casa, precisa vencer o Uberaba e ainda torcer por uma combinação de resultados, ou seja, uma situação mais difícil. Então, acredito que o Uberaba está mais próximo de voltar à primeira divisão, a exemplo do Democrata, que joga em casa e um empate simplesmente garante a classificação e o título ao Democrata. Você falou que tem uma novidade da URT? A URT garantiu a sua participação na Série D do Campeonato Brasileiro e firmou uma parceria com o empresário Márcio Malamude, que comandou o Uberlândia Esporte na campanha vitoriosa do Módulo 2 no ano passado. E já começa a montar o time, quer manter a base que participou do Campeonato Mineiro e, sem dúvida, a URT vem com tudo para disputar a Série D. É um projeto arrojado, um projeto de longo tempo e realmente o Márcio Malamude fez um bom trabalho aqui. Se conseguir repetir na URT, realmente a URT tem boas credenciais para fazer uma bela campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Que bom, né? Que bom saber que a URT vai disputar um campeonato importante, um campeonato nacional, né? É verdade. A tendência, a ideia é manter a base que disputou o Campeonato Mineiro, né? E contratar jogadores experientes. Então vamos embora. Para você que nos acompanhou, um bom fim de semana e até segunda-feira. Um bom fim de semana para você. Boa noite. E agora tem o Jornal da Band. Temer orienta a equipe a adotar medidas de longo prazo para a economia sem esperar desfecho do impeachment no Senado. Um dia depois de assumir Ministério da Fazenda, Henrique Meirelles fala em impostos